Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Regimes totalitários da Europa do século XIX. Bom, a própria palavra regime já nos remete ao pensamento de o quê? De regras, né? E totalitário quer dizer o governante está acima de tudo, mas de tudo mesmo, né? Inclusive, muitas vezes, podendo até exercer ações acima da própria lei. Ele é, de certa forma, a lei. O totalitarismo, o total de todo o governo está nas mãos de uma única pessoa. Dois regimes muito influentes na Europa lá do século XX foi o fascismo e o nazismo, né? Por quê? Qual a diferença que existe entre fascismo e nazismo? O fascismo, ele tem várias características, então vamos lá. Quem que inventou o fascismo? Foi um homem chamado Mussolini, Benito Mussolini, lá em 1922, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Lá na Itália, então, ele instaurou esse tipo de regime caracterizado pela ditadura, ou seja, o que ele dita deve ser feito. Militarismo, culto ao líder, expansionismo territorial, prevalecendo sempre sobre os conceitos de indivíduo ou raça, ou seja, a palavra dele está acima de todos. Esta é a definição, então, que nós temos. Olha só a frase que o Benito Mussolini, inventor, né, o fundador do fascismo, diz: tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Benito Mussolini, ou seja, o Estado, o governo, está acima de todas as pessoas, de tudo que se imaginar. Algumas características, ela é caracterizada pelo, lá em cima, nacionalismo, um extremo valor nos elementos nacionais, querendo impor esses valores, inclusive, a outras nações. Militarismo, um fortalecimento das forças armadas e o uso da força para fazer as pessoas obedecerem. Totalitarismo, um processo totalmente antidemocrático, porque o poder se concentra somente na mão do líder. Imperialismo ou expansionismo, imperar a ideologia sobre as demais nações, o jeito deles pensarem, o jeito deles agirem. E, claro, o culto da personalidade. O líder, o governante, era comparado praticamente a uma espécie de Deus que deveria ser reverenciado pelo seu povo. Estas são algumas características do fascismo. Nós tivemos em Portugal o fascismo pelo Salazar, né? Na Alemanha tivemos o Hitler, tivemos na Espanha o Francisco Franco e na Itália o Mussolini, que é o inventor do fascismo. O fascismo na Europa, então, ele está destacado por estes 4 países, mas existiam outros lugares que também eram simpatizantes desse tipo de ideia. Muito bem, para nós entendermos um pouquinho, lá na Itália, em 1922, o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini chega ao poder lá na Itália. O que acontece? É um poder ditatorial, totalitário, repressivo. O fascismo eliminou as liberdades individuais e coletivas, defendendo a supremacia do Estado, ou seja, do governo. E mais, a força deste ditador, o Mussolini, era suportada pelos camisas negras e pelo esquadrismo, né? Ou seja, são forças paramilitares, são seguranças comparadas a um próprio exército. É como se fosse um outro exército dentro de um país. Milícia voluntária para a segurança nacional, ou seja, aquelas pessoas que queriam participar também dessas forças do ditador. E você tem também ali os esquadrões fascistas, são aqueles então que executavam todas as ordens do líder, né? Neste caso ali, prender pessoas, tirar as liberdades, levá-las para a cadeia e, dependendo da situação, poderia até vir a dar ali uma pena de morte. Muito bem. Teve ainda o controle total das armadas italianas, ou seja, todo o exército estava na mão deste governo, então todos eram obrigados a obedecer este governo de Benito Mussolini. Muito bem.
Também nós tivemos ali a ideia do Duce, ou o condutor, assim que era chamado o Mussolini pelos seus seguidores. Acreditar, obedecer e combater, ou seja, acreditar na ideia, obedecer a ideia e combater qualquer um que fosse contra a ideia deste ditador. Em 1943, com o fim da ditadura extrema de direita de Mussolini lá na Itália, por causa do fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o quê? O fascismo sendo derrubado. Agora nós temos ali alguns símbolos do fascismo italiano. Veja só, o que símbolo é esse? Nós temos alguns feixes ali amarrados e eles simbolizam o quê? A união do povo em torno do líder. Temos também aqui, para você ver, a maneira com que ele fazia as pessoas obedecerem a todas as suas ordens. Mussolini também, ele teve um acordo com a Igreja Católica que se chamou o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão indenizava a Igreja de terras que foram no passado tomadas da Igreja para se fazer ali a unificação italiana e formar a nação Itália. Isso foi acontecer em 1929. E neste momento o Mussolini também faz com que o Vaticano passe a ser um país, uma cidade-estado. As propagandas fascistas, claro, sempre propagandas com armas na mão, sempre propagandas voltadas para o militarismo, né? Um outro fascista também era Hitler. Ele era um ditador extremamente popular, trouxe grande desenvolvimento para a Alemanha, no entanto, perseguiu todos os seus opositores, perseguiu judeus, ciganos, negros, homossexuais, deficientes e muitos outros grupos de pessoas que ele considerava raças inferiores. Em 1945, com a vitória dos aliados, o Partido Nazista finalmente chega a seu fim. Mas vamos entender o nazismo. Ele nasce em 1919 praticamente, é um partido de trabalhadores alemães e era um partido pequeno, inexpressivo. Em 1923, Hitler passou a liderar o Partido dos Trabalhadores Alemães, implantando sua ideologia fascista, tornando-se então o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Então o nazismo, o Hitler chega ao poder, ele governa a Alemanha, discursando contra o Tratado de Versalhes, que simplesmente judiava da Alemanha, cobrava dela que ela pagasse pela Primeira Guerra Mundial, que foi provocada por ela. Então impunha muitas situações que faziam com que a Alemanha não se desenvolvesse. Então adotada o nazismo com ideologia então nazifascista, ou seja, é o nazismo ligado a um partido. Então se tornou um regime governamental também. A ideologia totalitária, militarista, racista, antissemita, quer dizer, não gosta dos judeus, ela tem como base o darwinismo social, que é a sobrevivência dos mais fortes. No caso, os arianos, defendendo para isso a eugenia, ou seja, para Hitler somente os arianos eram puros. Então ele tentava transformar pessoas em arianos. Se não conseguisse, ele eliminava essa pessoa, que ele passaria a considerá-la inferior. O tipo de sociedade alemã pretendida por Hitler seria uma sociedade dominada pelo militarismo. Ele acreditava mesmo na ideia de desenvolvimento se embasando na ordem e na disciplina da população ordenada pelo poder militar. Também ele era racista, né, não gostava de muitos grupos, né, e antissemita, ou seja, ele não gostava de negros, não gostava de cigano, e antissemita, não gostava daqueles que eram descendentes de Sem, ou seja, os judeus. Influenciado pelo darwinismo social, então, os nazistas acreditavam que a raça mais forte estava destinada a vencer em detrimento da mais fraca, e essa seria, como já disse antes, a raça ariana, seria a fundadora da raça branca por possuir, segundo o pensamento dos fascistas, né, e dos nazistas, nazifascista, simplesmente uma pureza social, o que nada disso é real. Algumas características dos governos nazifascistas ou do governo nazifascista: antiliberais, ultradireitistas, anticomunistas, controle da imprensa, da educação, xenofobismo, ou seja, não gostava de estrangeiros, militarismo, polícia secreta, propaganda em massa e, claro, culto ao líder.
Então sempre tem esses cartazes fazendo alusão, né, aos militares, sempre colocando a força, a obediência à frente ali dos seus propósitos. Hitler também tem aliança com a igreja para poupar os católicos. Se a igreja naquele momento não se tornasse neutra, ele simplesmente teria destruído a igreja dentro da Itália. Então a igreja não tinha muito o que fazer. Hitler, então, ele provocou a Segunda Guerra Mundial, mas foi derrotado, né, na Segunda Guerra Mundial. Lá na Espanha, em 1939, também nós temos ali o Francisco Franco, seguiu os ideais do fascismo italiano, e o franquismo ele foi um sistema político repressivo e autoritário. Até livros foram queimados, todos os partidos políticos e reuniões eram proibidos por conta do governo. Somente em 1969 o franquismo acabou com a morte de Francisco Franco, ou seja, o líder que era aí idolatrado por aqueles que defendiam este tipo de regime. E por fim nós temos ali também o fascismo em Portugal, com Antônio Salazar, em 1932, né? Então as suas características eram idênticas ao fascismo italiano. Em 1968, um acidente, uma queda de uma cadeira, na verdade, Salazar ficou fisicamente incapacitado de governar. Antônio de Oliveira Salazar, então, tem o seu fim, o fim do seu governo fascista. Algumas curiosidades, né? Olha os tipos de cartazes, sempre propaganda alemã com o objetivo de todos os alemães escutam o Führer, quer dizer, o líder, como receptor da rádio do povo, né? Então, ó, obediência pura, muita disciplina, soldados italianos marchando sob o signo da divisa, crer, obedecer e combater. E aqui nós temos alguns símbolos de Salazar, fazendo propaganda do seu governo lá em Portugal. E olha que interessante aqui, nós temos também a ideia da família tradicional muito defendida pelos fascistas. Não que seja errado, mas eles não aceitavam figuras que não fossem patriarcais, né? O homem geralmente tem a palavra acima de tudo. Era o sistema antigo do fascismo. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!